Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Inevitavelmente, na semana das eleições europeias, estamos a gravar quando os ingleses e os holandeses já estão a votar. Vamos falar do que está em causa na eleição para o próximo Parlamento Europeu. São umas eleições que decorrem num ambiente de alguma ansiedade no processo europeu, em que há a perspectiva de um Parlamento diferente daquele que tem sido o normal. Até agora, o Parlamento Europeu habitualmente é dominado por duas grandes forças, tem sido dominado por duas grandes forças políticas, de centro-esquerda, de centro-direita, o PPE de centro-direita, o PSE de centro-esquerda, cristãos-democratas, socialistas, sociais-democratas, portanto, que têm dividido os cargos e feito uma espécie de bloco central que permite o funcionamento sem grandes ondas da máquina europeia, mas tudo indica que estas duas forças políticas, um pouco na linha do que tem sucedido na Europa nos últimos anos, que têm perdido força nos respectivos países, não vão conseguir eleger mais de metade dos deputados nesta eleição. Em contrapartida, na última eleição, as forças ditas eurocéticas, há vários tipos de euroceticismo, uns de esquerda, outros de direita ou de extrema-direita, ou de extrema-esquerda, que tinham tido à volta de 20-25% nas últimas eleições, poderão nesta eleição aproximar-se de um terço dos deputados, ou mesmo ultrapassar um terço dos deputados, até porque, pelo menos no início do próximo Parlamento, teremos presentes na Câmara de Bruxelas e Estrasburgo, por enquanto continuamos a ter uma Câmara em Estrasburgo, os deputados ingleses, e em Inglaterra tudo indica que novamente um partido eurocético, ferozmente eurocético, ganhará as eleições. O partido surgido do nada, surgido para estas eleições, o Brexit Party de Nigel Farage. É uma situação que vai exigir novos equilíbrios, é uma situação que mostra que na Europa a desconfiança em relação ao processo de construção europeia não diminuiu, de alguma forma podemos dizer que aumentou, até porque alguns destas forças políticas que há 5 anos não dirigiam governos europeus, neste momento dirigem governos europeus e em grandes países. O caso mais notório é o de Itália, onde Salvini procura formar uma espécie de coligação heterodoxa, mas que seja uma espécie de contraponto às forças que, sobretudo encabeçadas por Emmanuel Macron, procuram, por assim dizer, carregar no acelerador da integração europeia. Portanto, esta é uma espécie de pano geral do que poderá estar em causa. Eu sei que nas discussões que houve na nossa campanha eleitoral quase não se falou disto, mas é disto que vamos falar um pouco neste programa. Jaime Gama, quando se fala de ameaça populista, ameaça de extrema-direita, ela realmente é assim tão real, ou nós desta vez estamos perante forças que, mais do que destruir a Europa, procuram mudá-la, como diz, por exemplo, Salvini, que aparece com essa plataforma, como dizem outras forças que até há pouco tempo estavam dentro de grandes partidos, como é o caso de Viktor Orbán, da Hungria. O sistema europeu, tal como está montado na União Europeia, assenta num procedimento eleitoral que é da proporcionalidade por grandes círculos nacionais, que favorece a eclosão e o aparecimento de várias tendências políticas, até com muito mais facilidade do que aquela que encontram no plano nacional, porque os sistemas nacionais
são sempre sistemas em que as Constituições procuram conjugar a expressão de pluralidade com governabilidade. E no caso da União Europeia, o sistema político europeu não tem a menor preocupação com governabilidade. E, portanto, é logo distorcido nesse seu mecanismo primário, que é o da seleção das correntes políticas, dos deputados ao Parlamento Europeu. O Parlamento, que é também um Parlamento que tem o nome de Parlamento, sim, mas que, por exemplo, não detém a capacidade essencial de um Parlamento, que é a de legislar e a de ter iniciativa legislativa. Portanto, há aí também uma simulação interessante. Mas, digamos que esse sistema é um sistema que, ao favorecer a pluralidade das opiniões, não pode também ser condenado por isso. Porque se as opiniões existem, exprimi-las é um direito. E, na verdade, o espectro político europeu e dos europeus tem variado. Eu suponho que, neste momento, o auge das correntes mais rupturistas talvez tenha atingido já o seu pico e nos encontramos já numa fase de estabilização e até de algum declínio. Isto é, aqueles que querem romper, sim, os que querem sair. Porque houve também uma mudança neste trajeto, isto é, os radicais europeus hoje já não são os radicais europeus de há 4, 5 anos no auge da crise. A própria forma como o Reino Unido tem vindo a conduzir a saída da União Europeia tem também tido o efeito de atenuar um pouco essas tendências de saída da União Europeia. Hoje nenhum desses partidos preconiza a saída da União Europeia, nem sequer a saída do euro. Na verdade, alguns deles tiveram até que mudar os seus programas para não pôr isso em questão. Da saída do euro, da saída da União Europeia, praticamente ninguém falava. Falavam os ingleses. Fora os ingleses. Bom, mas num movimento apoiado, por exemplo, pelo Presidente dos Estados Unidos, para que tivesse sequência em outros países. Na Hungria, na Polónia, foram dadas mensagens diretas para que isso fosse um exemplo que pudesse seguir adiante. Mas não foram seguidos. Não foram seguidas essa. E nunca a opinião pública teve sinais de que houvesse. Eu acho que a opinião pública hoje também, em função do que foi a estabilização da situação financeira e orçamental, a relativa consolidação do euro, o saneamento dos sistemas bancários, o afastar a ameaça de uma desintegração da moeda única, também a atenuação da pressão migratória, uma certa diminuição do terrorismo. Acho que isso também tem tido efeitos nas opções. E nós temos que ver que nesta eleição para o Parlamento Europeu é certo que sobem essas correntes, mas nenhuma dessas correntes tem a hipótese de se transformar na maioria do Parlamento Europeu. O que há também é a subida em paralelo de outras correntes que, sendo europeístas, compensam um pouco o declínio dessas forças mais tradicionais que até aqui equilibravam a arquitetura europeia, os cristãos-democratas e os socialistas-social-democratas. Quem são também os emergentes, não na franja radical? São, por um lado, os liberais, que voltaram a ganhar um espaço e que crescem e sobem nestas eleições. Mas sobem basicamente à conta da França e de Emmanuel Macron. Mas sobem. Macron. E eventualmente da Alemanha, alguma coisa, mas não muito. E sobem os verdes. Sim, os verdes é talvez o principal fenómeno a nível... Quer na Alemanha, quer nos países nórdicos. Isso é um fenómeno muito... E são verdes pró-europeus. Estão a crescer à conta dos sociais-democratas. E que até são verdes pró-liberais em matéria de liberdades públicas. E, portanto, há uma reconfiguração.
E essa reconfiguração é interessante, é competitiva. Agora, há casos de países em que a situação interna também tem particularidades interessantes. É nesta eleição, basicamente, o caso da Itália, o caso da França e também o caso do Reino Unido. Porque no Reino Unido o partido do Brexit vai ser o primeiro. Vai ter 30 e tal por cento. Não vai ter uma maioria absoluta. Sim, mas nem todos os adeptos do Brexit estarão a votar nele, até porque alguns continuarão nos conservadores e alguns continuarão no Labour, não é? Sim, mas os que vão continuar nesses partidos e nos liberais que sobem, bom, esse voto tem um direto alvo, que é o esvaziamento do Partido Conservador, sim, que se arrisca quase a desaparecer da cena política ou a ficar quarto ou quinto partido. Portanto, aí... Agora, por exemplo, pode haver um terremoto político mesmo na Itália. Em Itália, o que está em gestação é, porventura, o fim da coligação. E a constituição do novo governo só Salvini ou Salvini aliado com Berlusconi. E a reconstituição de uma alternativa da oposição PDI 5 estrelas. A Itália vai ser um laboratório político muito interessante. Muito interessante. Em França, há essa competição entre o Rassemblement National de Marine Le Pen e os republicanos em marcha, os macronistas. Os republicanos nesta eleição estão muito mal, porque têm, apesar de terem, porventura, o melhor cabeça de lista, que é um jovem repescado numa reinvenção dos católicos políticos e que é um grande debater e que tem trazido ao debate imensa novidade, mas o partido Chevauquier vai ter um mau resultado. Não se sabe se a ligeira vantagem que dispõe nas sondagens Marine Le Pen será suficiente para ter mais deputados, porque assim, em número de deputados há uma disputa empatada. De um país que vai estar bastante partido, porque Macron mais Le Pen vão ter pouco mais de 50% dos votos em França. Sim. Portanto, o resto vai partir-se, vai dividir-se entre muitas forças. Sim, porque tem também uma relativa subida de Mélenchon, o Partido Socialista não descola. Como vai também Macron reagir ao resultado? Se o resultado for um resultado mau, terá que fazer uma remodelação governamental. Fala-se muito na ideia de criar um novo partido à esquerda que seja um partido de esquerda suscetível de integrar uma relação com Macron, coisa que não é possível nem com o atual partido Mélenchon, nem com o atual Partido Socialista, e, portanto, há também esse debate que é um bocado paradoxal, em marcha. O Partido Socialista, Macron, de alguma forma, é uma criação do Partido Socialista. Sim, foi ministro do Partido Socialista. É uma reação do Hollande, sim, e é uma criatura do Hollande, e agora... Sim. Mas só que o que ficou no Partido Socialista é o que ficou por ser o mais possível anti-Macron e anti-Hollande, e que até tem um candidato, sendo filho de um filósofo muito conhecido, tem por objetivo recorrente desfazer o contributo político de François Mitterrand, o que é uma coisa também interessante nesta campanha eleitoral francesa. E há também a autonomização do Partido Comunista Francês em relação ao movimento Mélenchon. Portanto, Mélenchon e Marine Le Pen que competem entre si para disputar os gilets jaunes e que fazem esses apelos diretos para quem vai aí mais buscar a possibilidade de um apoio político. A eleição em França é muito interessante. O Presidente, porventura, não escolheu muito bem os candidatos da sua lista. Wauquiez escolheu bem, mas o partido Wauquiez está muito
a derrapar e numa situação política em que dificilmente consegue dar um salto e, portanto, Marine Le Pen e o grupo dos republicanos em marcha, a República em Marcha, mais os outros dois associados que têm, estão a disputar ali taco a taco a eleição, que se transforma em França também muito, não numa eleição europeia, mas numa eleição interna. No fundo, é um referendo à presidência Macron e ao seu estilo de governação, na sequência de toda a agitação que foi desenvolvida pelos coletes amarelos. E que não tem acabado, não é? Não. Tem diminuído, mas não tem desarmado por completo. Digamos, há, para todos os efeitos, uma espécie de pano de fundo em muitos destes movimentos, em alguns destes movimentos, que é um certo regresso, uma certa... não havendo uma recusa e uma vontade de sair da União Europeia, há uma certa revolta contra a burocracia centralista, contra a transferência de depois para Bruxelas, e uma certa vontade que os países possam ter... Recuperar soberania. Eu acho que aqui, exatamente, acho que aqui há um ponto. Isso começou com o problema das fronteiras, mas também se nota com o problema das questões orçamentais. Eu não estou a dizer que hoje em dia a soberania possa ser entendida como era entendida noutros tempos, não é? Porque há questões que são extraordinariamente difíceis de resolver. Mas isso foi de uma maneira geral aceito. Quer dizer, o que eu acho aqui, aliás, tirando de facto os ingleses, que têm, pronto, até por definição, é sair da União Europeia, houve uma certa, como o Jaime Gama estava a dizer, uma certa reconversão, digamos, do euroceticismo para uma Europa diferente. Ou seja, o euroceticismo é ceticismo e até a negação em relação àquilo que a gente chamava mais, às vezes, de uma forma, enfim, um bocadinho mais genérica, o federalismo europeu. Eu acho que, neste momento, não são muito postas em causa as conquistas ou as mudanças económicas e até financeiras. O que é posto em causa é a questão da soberania política. Aliás, já estava em causa desde o princípio com os referendos, não é? Os referendos que, de um modo geral, negaram exatamente o progresso no sentido de uma abolição progressiva de fronteiras da Europa. Eu acho que voltou muito a... As fronteiras, as pessoas até gostam que elas não existam. Não, mas a identidade nacional, a independência e a identidade nacional, ou seja, um domínio reservado para os governos, o que, aliás, até se vê na própria evolução da União, quer dizer, a cada vez maior frequência, por exemplo, dos conselhos de ministros, de primeiros-ministros, quer dizer, hoje, aquela ideia, muitas as decisões acabam por ser tomadas, no fundo, muitas vezes por as reuniões, enfim, dos primeiros-ministros, que se tornaram muito mais frequentes, não é? Portanto, também aquela ideia quer dizer, esbateu-se muito também aquela ideia dos burocratas que estão a legislar coisas sem lhe darem... Muita coisa hoje é decidida, não é? Em negociação entre os chefes do governo. Portanto, voltou a haver uma certa governamentalização e, portanto, de certo modo, uma certa representação exatamente nacional nisso. E estes movimentos mais contestantes, no fundo, voltam muito à fórmula da Europa das nações, quer dizer, é muito isso hoje que se fala. Depois também é claro que há aqui também a Europa apanha um bocado na cabeça em função da contestação da globalização. Isso também penso que é um fenómeno bastante importante, não é? Há a ideia de que a globalização contribuiu para o desemprego, para a deslocalização das indústrias, para a perda de estatuto, sobretudo das classes trabalhadoras da Europa e dos Estados Unidos, também, agora hoje em dia, das classes médias. Portanto, há uma certa crise. E depois há mais duas coisas que eu acho que são importantes nestes movimentos. Uma que é a tal ideia de populismo, que é a ideia de voltar muito àquela velha ideia: o povo é bom, as elites são más. Nomeadamente que elites? As elites académicas, mediáticas, políticas e agora até já um bocadinho as empresariais também. Portanto, há essa ideia
é uma ideia que está muito impregnada, muito marcada nestes movimentos. E depois, já numa forma mais ideológica, há a questão, depois já lá vamos à questão da imigração, que também é importante, mas vamos, numa forma ideológica, há muito, também já hoje, isso vê-se sobretudo a nível das lideranças e da parte política, o tal combate à correção política. Quer dizer, há a ideia de que, por exemplo, estas coisas das políticas de género, etc., há uma certa revolta que eu chamaria de senso comum contra exatamente esse. E depois há aqui um problema que eu acho que é muito interessante e importante. A esquerda, de certo modo, demitiu-se muito desta questão, destas causas, sei lá, por exemplo, trabalho dos trabalhadores, do emprego, etc., porque virou-se muito para as microcausas dos pequenos grupos, das coisas dos LGBTs, de grupos de migrantes, e, portanto, de certo modo, deixou exatamente, curiosamente, deixou para esta direita mais popular, às vezes mais simplista na sua mensagem, muito desse eleitorado. Aliás, foi que se viu-se essencialmente isso. Viu-se muito em França, isso, quer dizer, com a transferência de voto do Partido Comunista para o Front National. Curiosamente, por exemplo, em países como Portugal, onde o Partido Comunista sobreviveu, que deve ser o único também, não é? Onde o Partido Comunista, como tal, não se dissolveu nem nos movimentos, digamos, de esquerda pós-marxista, nem, portanto, sobreviveu, aliás, com linhas conservadoras, como, por exemplo, e por isso mesmo, por exemplo, o voto contra a eutanásia, a defesa de certas tradições, como, por exemplo, a questão das touradas, etc. Portanto, aí, e aliás é o único partido que sobreviveu nesse sentido, o resto desapareceram todos, não há partido comunista nenhum autónomo na Europa que tenha sobrevivido, estão enfiados noutras coisas, ou são mínimos hoje, têm 2%, 3%, quer dizer, portanto, desapareceu porque... Ora bem, esse fenómeno, exatamente, da esquerda, da ultra-esquerda, ou da esquerda radical também, não é só a direita que é a ultra-direita, também há ultra-esquerdas e há esquerdas exacerbadas, as coisas, portanto, ter abandonado esse tipo de causas também permitiu, não é, que houvesse esse espaço dessa direita mais popular e mais radical, que foi buscar apoio aí, quer dizer, aliás, se a gente, como estávamos a ver no princípio, não há novos votantes, quer dizer, normalmente estes fenómenos passam-se por transferências de votos, quer dizer, não há muito fenómeno de pessoas que não votavam e passaram a votar, não há massas de novos eleitores, quer dizer, há transferências. E essas transferências vêm-se. Eu depois também acho que há, no geral, uma outra coisa. É que parte deste centrão que estávamos a falar, destas linhas tradicionais de centro-direita e de centro-esquerda, socialistas, sociais-democratas, democratas cristãos, conservadores, de certo modo tinham também no seu discurso abolido muito a política. Quer dizer, reduziam muito a política a questões, às vezes, de repartição económica, de questões fiscais, quer dizer, e estas novas forças trazem de volta à política, de uma forma, enfim, às vezes mais radical, mas trazem de volta à política. E isso também é, de certo modo, o sucesso delas e o encanto delas é trazerem outra vez de volta à política. E por isso estamos a ver os tais fenómenos na esquerda dos verdes e também vemos um Podemos em Espanha, que agora, aliás, estreitou um bocado, mas é o que se passa, quer dizer, volta a haver política. Aliás, muitos destes partidos nascem da política. Nós falamos outro dia aqui da Espanha e o Vox, se não houvesse uma questão nacional em Espanha, uma questão, de facto, da Catalunha e do País Basco, naturalmente o Vox não teria a força que tem, não é? Não teria o impacto rapidíssimo que acabou por ter. Portanto, há uma recomposição, de facto, de forças. Embora, claro, há dificuldade, quer dizer, os nacionalismos, depois, como estes movimentos têm todos uma marca nacional, é evidente que também têm identidades e características nacionais que fazem deles ser diferentes. Nesse aspecto é difícil, por vezes, fazer, por exemplo, uma coligação. Nós penso que outro dia nos referimos a isso. Sim, basta pensar que os polacos e os italianos, os polacos e os italianos, para a imigração, têm oposições opostas, não é? Os polacos e os italianos. E claro, e para os polacos, apesar de tudo, há um perigo russo, não é?
Para os italianos, e para os italianos não há, porque historicamente pode haver os russos o mais longe que vieram na Europa Ocidental foi a Paris, atrás de Napoleão. Quer dizer, não passaram daí, portanto, não, em Portugal ou na Espanha ou mesmo na Itália, as pessoas não acham que haja um perigo russo. Se fosse, naturalmente, os polacos ou os Estados Bálticos acham, quer dizer, portanto, tudo isso, é evidente que isso foi sempre um problema da aliança dos nacionalismos, quer dizer, os nacionalismos têm, por um lado, ideologicamente o ideal da nação, mas às vezes, na prática, as nações, umas são mais amigas, outras menos amigas e outras até são inimigas. Portanto, esses equilíbrios, depois na prática política, são muito importantes. Portanto, olhar para isto também como uma vaga, há uma vaga geral, é muita coisa. Eu acho que há nesta questão do combate à correção política, por exemplo, essa temática, ao policiamento da linguagem que estes movimentos radicais de esquerda, ou mais intelectuais até que radicais, estas loucuras que aparecem, proibir certas palavras, destruir estátuas. Agora parece que nos Estados Unidos também querem derrubar, também agora já vai no Washington também já aqui começou com o Jefferson Davis, depois passou aos solistas, agora também já chegou o Jefferson, agora já vai no Washington. Portanto, essas loucuras todas, eu acho que também há uma componente de senso comum nas pessoas normais que começam a estar fartas disso. Portanto, isso também anima, até porque aí tiveram culpa os tais partidos do Centrão, porque não reagiram a isso, quer dizer, ficaram sempre mudos e quietos perante isso. E aí, portanto, na altura que aparecem pessoas ou líderes a protestar contra isso, é evidente que têm seguimento. Já me lembro, uma das questões que, por exemplo, tinha surgido há 5 anos era a ideia de que esta eleição para o Parlamento Europeu podia ser uma espécie podia aproximar-se, parecer-se mais com as eleições nacionais, porque tinham aquela uma espécie de cabeças de lista europeus, não eram bem assim, mas era algo parecido, como candidatos a presidentes da Comissão Europeia. E, de alguma forma, há 5 anos, o partido que elegeu mais deputados, o PPE, o seu candidato a presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, conseguiu ser presidente da Comissão Europeia. O nome é o nome alemão, Spitzenkandidaten. Desta vez ninguém gostou, parece que a ideia não correu muito bem, ninguém gostou muito da ideia, ninguém gostou muito da experiência, mas mesmo assim voltámos a ter essa figura, um bocadinho já num formato mais caricato. Se na altura não tínhamos grandes candidatos, o que é que acham dos candidatos que temos desta vez? Bom, essa ideia... Em Portugal até discutimos um bocadinho esses candidatos por razões domésticas. Mas... Sim, mas só por isso. Nos outros países não, acho que isso não é tomado todo a sério. Aliás, essa ideia de haver partidos europeus aliás, é uma coisa que não passa de uma relativa ficção de intenção. O debate entre os Spitzenkandidaten foi feito na língua do país que vai sair da União Europeia. Isso é uma coisa muito engraçada. Mas a verdade é que a ideia de haver partidos europeus, a ideia de que esta eleição seria uma espécie de eleição legislativa e presidencial ou para a chefia da Comissão, tudo isso faz parte de uma retórica instalada nos participantes do círculo burocrático institucional europeu, mas que não tem o menor enraizamento nacional. Aliás, essa forma de apresentar os candidatos a presidente da Comissão nas listas europeias não tem sequer cobertura nos tratados. Portanto, mesmo que tenha tido um resultado, mas o resultado resultou do funcionamento dos tratados em si e não dessa ideia ter revogado os próprios tratados. Mas aí o que vem sempre ao de cima é, digamos, o excesso de zelo de alguns europeístas que têm sempre aquele serviço a dar que é mais Europa, queremos mais rápido, e que são tão zelosos que acabam por descolar. É um pelotão que descola do resto da coluna
E isso é o que explica muitas vezes a criação de um espaço para a proliferação das correntes eurocéticas, do criticismo sobre o funcionamento da União e do criticismo sobre a vacuidade desse projeto e desse modelo. Portanto, muitos desses vanguardismos institucionais acabam por ter um efeito bumerangue pernicioso para a própria ideia de consolidação gradual da Europa, que é algo muito mais vantajoso e muito mais responsável, se quiser. Neste contexto, o que eu acho também que tem um valor interessante é, porventura, com o Brexit. Mas depois, com certas atuações políticas e a consciência de certos factos, também se está a chegar à conclusão que a Europa pode ser, na sua versão União Europeia, um modelo que incomoda bastante gente. E pode ser um modelo que faz despertar alguma tensão na vida internacional. E se nós repararmos, quer a Rússia, quer a China, quer os Estados Unidos, sobretudo na sua liderança atual, também têm sobre a Europa uma leitura. E essa leitura não é sempre a mais favorecedora. Envolvimentos na formação de correntes políticas europeias, favorecimento de tudo o que signifique dispersão, fratura, emergência de periferias mais radicais. A ideia de que a Europa é algo que não deve crescer muito, não se deve organizar muito, representa uma ameaça potencial. Isso está presente em algumas estratégias globais, não descuremos também esse facto. A Rússia cultiva muito as correntes... Nada que seja radicalmente novo. Talvez a única novidade aí seja a posição dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de alguma forma, foram amigos da construção europeia, apesar de terem reticências face a um amigo que podia ser um concorrente. Um amigo que podia ser um concorrente e apesar de, durante algum tempo, saberem que tinham cá alguns dirigentes europeus que viam com muitas reticências a construção europeia como sendo uma espécie de invenção americana, como foi o caso do De Gaulle, que achava que aquilo era uma coisa para uma espécie de cavalo de Troia. Sim, muita gente por exemplo, achou isso, mas também muita gente... sempre teve os seus cavalos de Troia, no tempo da União Soviética, sim, dentro da União Europeia. Que agora são outros. Agora são outros cavalos de Troia, mas nunca deixou de ter, não é? Basta ver os que defendem o levantamento de sanções à Alguns Rússia. O nosso cavalo de Troia é o mesmo, curiosamente. Com mudanças de nome. Porque isso é também muito interessante, ver como isso dificulta até a recomposição da própria direita nacionalista na Europa, porque é muito difícil um partido como o partido dos atuais dirigentes polacos, claro, poder unir-se à senhora Marine Le Pen ou ao seu Salvini quando estes dois têm sobre a Rússia uma leitura, claro, benigna, é o tal problema, e uma admiração por Putin. É o tal problema Portanto, aí há também essa... Mesmo o Orban, que é talvez mais suscetível de fazer um jogo também amigável para o lado da Rússia, não chega nunca, nem chegará nunca ao ponto de ter o ponto de vista de Salvini sobre as relações com a Rússia. Não pode, sim. O grupo Visegrado tem lá as feridas presentes, não é? Portanto, estão perto e foram ocupados, não é? Claro, exatamente. O próprio campo que surge mais à direita neste espectro, também por esvaziamento dos conservadores ingleses, esse campo também reúne muita coisa diferente, porque reúne anti-imigração, reúne nacionalismo soberanista, reúne populismo,
reúne euroceticismo. Reúne com católicos tradicionais. Sim, portanto, são também coisas muito diferenciadas, às quais é difícil dar uma coerência. É a tal questão da direita e das direitas. Porque estão muito enraizadas nas tradições nacionais e em diferentes leituras. Portanto, há aí também... E à esquerda, os movimentos mais radicais à esquerda, também em relação à Europa, têm flutuado. Porque, vejamos, o Syriza era muito crítico da Europa, hoje é um dos pilares da Europa. Agora quer entrar até para o Partido Socialista Europeu. Exatamente. Depois tem o próprio Podemos, que agora quer entrar para o governo de Espanha. E, portanto... tem aí também vamos ver o que é que dão as relações autónomas e se o governo e se o Sánchez não gostaria mais de ter lá o Inigo do que o... Mas o próprio Partido Comunista aqui tem uma linguagem, eu tenho de vez em quando ouvido um bocadinho a linguagem neste momento em relação à Europa é muito diferente. Eu acho que é uma linguagem... Assim, tá bem, mas já passou. Eu acho que é uma linguagem interessante porque não queremos falar muito disso. Mas discutem as questões, não queremos que nos digam você é a favor porque isso é aborrecido, os nossos autarcas beneficiam disso, as populações beneficiam. Então é dizer sim, tem coisas que nós discordamos, tem outras boas. É pena que das boas não façam tudo aquilo que nós queremos. Claro, é um bocado. E então o melhor é criar observatórios. Portanto, digamos, uma política de ir a jogo. Mas não me incomodem muito com isso, não ponham muitas questões. Sim. E, por exemplo, o Bloco, em relação à Europa, atenuou tudo aquilo que era o seu fundamentalismo sobre a dívida, o fim do euro, a necessidade. O Francisco Louçã, para todos os efeitos, é ideólogo e continua a ser ideólogo do Bloco. Há poucos anos escreveu um livro a defender a saída do euro. Mas hoje já não se atreveria. Não foi há 10 anos. Não, mas penso que hoje tudo isso está muito diluído. Então, fazendo parte como consultor do sistema de bancos centrais europeus, isso seria impossível, porque não joga uma coisa com a outra. Não é? Sempre houve fez parte da tradição do trotskismo, o entrismo. O entrismo. Portanto... Mas, digamos, a retórica desses sectores em matéria europeia, hoje, se reparar, é apenas filigrana, não para antagonizar radicalmente o discurso do PS, mas para obter um pequeno espaço de demarcação com mais exigência, mas não com, digamos, um pôr em causa absolutamente radical. É contra os tratados existentes, mas não são tão radicais. Há um outro aspecto que gostava de falar, que é este fim de semana, no final da semana passada, este fim de semana, ocorreu na Áustria um escândalo, no fundo um escândalo construído, portanto foi como montada uma armadilha ao líder uma armadilha há 2 anos num hotel de Ibiza ao líder da extrema-direita, do partido de extrema-direita, ao partido radical-direita, ao AFP, em que uma suposta oligarca russa propunha um negócio. Esse líder caiu na armadilha, portanto mostrou-se disposto a fazer, a vender contratos e até a passar, tentar ajudar a comprar um jornal popular desde que apoiasse o partido. Isso provocou a queda do governo e vai provocar eleições antecipadas. 2 questões. Isso pode contaminar este tipo isso para já provocou que esse partido desapareceu do comício de Salvini, que devia ser uma espécie de sombra sobre o comício de Milão do Salvini, que devia reunir a família que ele está a procurar reunir na Europa, e portanto foi logo ali uma ferida nesse movimento. Mas por outro lado, ficou aqui também uma dúvida no ar, é que para todos os efeitos não é só, digamos, a capacidade de construir armadilhas não vem só dos russos,
Sim. no sentido, porque aqui não foram os russos que construíram a armadilha, não estavam interessados, vêm de outros setores. Esta não terá chocado muita gente que esta armadilha fosse construída, mas ela foi. O que é que isto pode mudar no panorama? A Áustria é um caso isolado, vai continuar a ser um caso isolado, como muitas pessoas defendem, ou este choque poderá fazer com que aquilo que era um caso isolado que podia contaminar, que era aquele exemplo daquele governo conduzido por um jovem político. Uma aliança, no fundo, de direita conservadora e direita nacional radical. Pois tem havido uma... Quer dizer, vamos lá ver, aqui em Portugal é sempre um excesso de tudo, porque aqui em Portugal agora uma das novas construções é que não há direita, porque ou é ultradireita ou é centro-direita. Direita não há, quer dizer, porque há uma espécie de vazio semântico, não é? Porque, sei lá, a líder do CDS tem sempre cuidado de dizer que é o centro-direita e que se aliará sempre com forças, e depois descreve umas forças da direita que são do centro-direita. E, portanto, a esquerda designa tudo como ultradireita, tudo o que está para fora, para além do CDS. Portanto, aqui, por definição, direita não é possível existir. Agora, esse fenómeno foi um fenómeno muito interessante porque, por exemplo, na Hungria não há esse fenómeno. Na Hungria, aliás, o Jobbik, em alguns casos, até se aliou à esquerda, em alguns, para combater o... Não, depois aqui há fenómenos estranhos, depois estranhos, porque, enfim, se formos ser rigorosos, na Grécia, o Syriza está aliado a um partido que nós classificaríamos como de extrema-direita em Portugal. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Que é o Aurora... Sem dúvida nenhuma. Que é o Aurora... Não. Esse classificamos como neonazi, que é o que ele é. Portanto, não, é um outro que classificamos como extrema-direita. Sim, nacionalista, não sei o que mais. É que é ligado à Igreja, não é? O Fidesz na Hungria, que toda a gente classifica como centro de extrema-direita, tem um partido à sua direita, que sim, é verdadeiramente, que é o Jobbik. Exatamente. Portanto, todas essas nomenclaturas na direita também estão todas, como são dadas de fora da direita, quer dizer, as definições do ultra, de exacerbado, tudo isso temos que ir ver depois com cuidado o que é que eles dizem efetivamente. Dadas de fora da direita, mas também dadas de dentro das direitas para acomodar o seu espaço tático de forma conveniente na relação recíproca. Pois, aqui aliás, por exemplo, em França há uma... Quer dizer, os républicains estão muito mais à direita, sei lá, que as forças chamadas em Portugal de direita, do ponto de vista político. Mas como têm depois a competição com a Marine Le Pen, com o Rassemblement National, com a Marine Le Pen, são puxados para a direita depois nas posições. Quer dizer, portanto, há aqui uma... Agora, a Áustria era um fenómeno, nesse aspecto, pioneiro. Porque em alguns domínios, porque noutros, por exemplo, nas questões económicas... Sim, claro. Não, porque depois também há aqui uma coisa, há aqui uma matriz também, que eu acho que é muito interessante e importante. É que durante muitos anos, exatamente nesse quadro puramente economicista... Nós cada vez temos mais dificuldade em descrever a realidade segundo esta matriz, segundo a matriz clássica da Revolução Francesa. Na versão puramente economicista da política, é evidente que a direita, e até a extrema-direita, seriam os liberais e os ultraliberais, não é? Porque, no fundo, era isso. Isso mudou completamente, sobretudo a partir, enfim, no eleitorado, a partir da crise de 2008, mas mudou e, portanto, teses tradicionais da direita, começavam sobretudo na direita, primeiro na direita católica e depois nos fascismos, que era a questão do solidarismo, a questão da limitação, exatamente, um certo anticapitalismo, sobretudo um certo anticapitalismo financeiro, porque isso é uma distinção que voltou, que eu acho que é muito interessante, que era aquela distinção sobretudo do Zombart, que é um bom capitalismo, que é o capitalismo industrial, e um mau capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Todas essas coisas voltaram hoje em dia. E, portanto, de certo modo, quando a gente pensa nas tais direitas, vá lá, conservadoras e liberais, não é? Tem uma atitude, por exemplo, em relação exatamente às questões de trabalho, às questões das fronteiras, às questões do capital, às questões dos impostos, completamente diferente e radicalmente diferente umas das outras, quer dizer, até pela sua própria composição. Quer dizer, o Front National deve ser hoje o partido que em França tem mais operários, proporcionalmente. Sim, hoje em dia em França... Isso portanto, está estudado. É isso.
Mas já, por exemplo, a Itália é um bocado diferente nisso. O Salvini não é de forma nenhuma um partido com a maior base operária. Nada, claro que não. E nesta semana li um artigo... Não é nada, exatamente era o que eu ia dizer. O Salvini é completamente diferente. Sobre isso o Salvini tem, por exemplo, primeiro aquela base, também é curiosíssima, porque era a base de Lega, que era uma base separatista. Mas depois tem uma série de antigos neofascistas, tem berlusconianos, tem liberais, quer dizer, também é uma certa amálgama, não é? É um partido de classe média, um partido de classe média baixa, tem não depois é aquelas um questões da operário. imigração, exatamente, não é um partido operário. Portanto, todas essas nuances, o que era interessante na Hungria, na Áustria, é, de facto, nesse aspecto era uma aliança, que não há muitas alianças destas, nem se vê muitas alianças. Bom, nos Estados Unidos há um bocadinho isso, não é? Porque ainda há uma linha do Partido Republicano tradicional que foi ficando, não é? Também parte dela foi saindo ou vai saindo. E, portanto, aliada a uma linha mais popular e populista, constituída pelos tais brancos zangados, pelas zonas do Rust Belt, etc. Portanto, há uma recomposição, até sociológica, destes movimentos. E, por isso, há muito equívoco. Muitas vezes tínhamos que fazer outra vez um dicionário e uma nova semântica, porque muitas coisas mudaram. Por sua vez, a esquerda, exatamente sobretudo com essas vanguardas que de facto estão muito preocupadas, sei lá, com as coisas dos animais, os grupos que, quer dizer, andam sempre à procura de um grupo, andam sempre à procura de mais direitos para um grupo mais pequeno. Mas quer dizer, é difícil uma muitas vezes situar esses grupos e esses novos grupos, porque se nos países nórdicos e na Europa Central, e aqui falo na Alemanha e nos países nórdicos, na Holanda, os verdes começam a ganhar um espaço muito particular e específico e uma força com alguma coerência. Ao mesmo tempo surgem também outros movimentos que são ainda muito difíceis de definir, como os partidos piratas, com agendas, microagendas, muito, e que às vezes obtêm pontualmente... Mas é que quer a cultura, quer a tecnologia, não é? Hoje favorece muito o pequeno grupo, quer dizer... Com opções muito particulares. Os controlos, não é? Até no aspecto da informação, não é? Antes as coisas existiam e era preciso... Para se ter um jornal era preciso ter uma certa... Hoje não é preciso ter jornais, pode ser redes sociais, grupos desse tipo. E isso passou a ter também uma influência. Portanto, há uma coisa um bocadinho, para já um bocado caótica, mas que permite exatamente a proliferação de pequeno grupo que pode de repente crescer, como tem crescido. Bem, nós entretanto escutamos o nosso tempo, reencontramos-nos dentro de uma semana em mais um Conversas à Quinta.